OVNIs, militares, pilotos e o governo abriu um jogo pela americana Leslie King, assumindo seriamente o fenômeno. Para avaliar as ações do governo americano e colocá-las em perspectiva, podemos aprender muito com o exame das atividades de outros governos e o tratamento que seus militares e sua aviação deram ao encontro com os OVNIs. Desde o encerramento do projeto Livro Azul, os Estados Unidos se tornaram quase párias no cenário internacional quanto às investigações oficiais sobre OVNIs, o que é especificamente o problema, já que, como superpotência, tem potencial único para influenciar o progresso científico em questão de significância global. Outras nações comportaram-se admiravelmente quando os eventos OVNIs ocorreram dentro de seu espaço aéreo. Alguns coletaram dados úteis quando objetos análogos surgiram no radar ou deixaram marcas no solo, como aconteceu na França e no Reino Unido. Esses dois países estavam especialmente bem equipados para lidar com eventos tão notáveis quanto um OVNI pousado, porque tinham agências governamentais especificamente encarregadas de obter relatos sobre OVNIs e conduzir as investigações. Mesmo depois que os Estados Unidos saíram do negócio dos OVNIs em 1970, outros países mantiveram os seus, ou outros ainda depois abriram novos escritórios de investigação, abordando o problema direto e responsavelmente. Nos anos seguintes ao fechamento pelos Estados Unidos da sua única agência pública relativa aos OVNIs, aqueles que avançavam fizeram o melhor que podiam, lutando algumas vezes por recursos. Graças aos céus, eles não se moldaram ao projeto Livro Azul. Em vez de se devotarem e espalhar falsas explicações e propaganda, tais agências desejavam conduzir investigações honestas e reconhecer particularmente, em casos documentados pelos pilotos, a presença de algo não identificado que não podia ser explicado. Pilotos e tripulações em outros países não são pressionados a ficarem quietos, como seus colegas americanos foram durante um incidente do OAR em Chicago, e não são nem de perto cautelosos em relação ao ridículo como eles. Nos outros lugares, pilotos comerciais e militares registraram seus encontros e conferências de imprensa convocados para liberar a informação. Questões de segurança, aviação são encaminhadas em conexão com esses eventos. Em geral, embora o governo americano não tenha feito nada desde 1970, a grande parte do restante do mundo vem se movendo cada vez mais na direção de considerar os OVNIs mais seriamente. O estudo do Reino Unido sobre os OVNIs começou em 1950 dentro do Ministério da Defesa, tornando um dos mais longos programas oficiais do mundo. Havia uma agência destinada, ou Balcão OVNI, que lidava com os relatos sobre OVNIs e investigava os casos. Em dezembro de 2009, os funcionários tornaram-se tão sobrecarregados pelo volume de relatos do público que durante cerca de 10 anos e a corrente interminável de pedidos da Folha sobre o assunto, que o programa de relatos públicos foi encerrado. O Ministério da Defesa não encontrou uma maneira de resolver este caso. Estes casos, que conforme afirmou, não representavam ameaça à segurança nacional, porém reconheceu óbvio que quaisquer ameaças legítimas, casos envolvendo pilotos militares, instalações de defesa aérea ou objetos rastreados por radar, continuariam a ser investigados. O Reino Unido já tinha também começado um longo processo de liberação de todos os arquivos acumulados durante os anos em que o Balcão OVNI esteve em operação. Na América do Sul, Chile e Peru estabeleceram novas agências governamentais para o estudo dos casos de OVNI. Entre 1997 e 2001, respectivamente, os militares brasileiros vêm conduzindo investigações sobre OVNI desde o final dos anos 40. Astronautas, cientistas e oficiais de alta patente russos falam publicamente sobre os eventos OVNI de lá. E pela primeira vez o Departamento de Estado mexicano forneceu dados sobre um avistamento não resolvido do pessoal da Força Aérea para um pesquisador civil em 2004. Um passo importante de abertura do governo daquele país. O governo da França é geralmente reconhecido pela manutenção da mais produtiva, científica e sistemática investigação governamental sobre os OVNIs no mundo. Durante mais de 30 anos sem interrupções, a agência, agora chamada GEIPAN, é parte da Agência Espacial Francesa, conhecida como CNES, o equivalente, o francês da NASA, e serve como modelo para outros países que a tem consultado durante anos. Particularmente notável é a rede de cientistas
funcionários da polícia e outros especialistas ligados ao GEIPAM prontos a ajudar na investigação de qualquer caso de óbito que seja noticiado no momento. Seu propósito tem sido sempre agir puramente como um agente de pesquisa, não basicamente ligado à questão de defesa, como o Ministério da Defesa na Inglaterra, ou com a segurança da aviação, como no Chile. O grupo foi estabelecido 7 anos depois do encerramento do projeto Livro Azul e estabelece como sua missão simplesmente investigar fenômenos aeroespaciais não identificados e disponibilizar ao público suas descobertas. Jean-Jacques Velasco, na França, Nick Pope, no Reino Unido, e o general Ricardo Bermúdez, do Chile, chefiaram pequenas agências governamentais em seus próprios países, que funcionam em tempo integral na investigação de casos de OVNIs. Eles, entre outros, que escreveram nas páginas deste livro, descreveram seu trabalho inovador em nome de seus governos. E o impacto que este trabalho sobre os fenômenos OVNIs tem sido em suas vidas, em países de todo o mundo. Testemunhas e investigadores como eles estão muito conscientes da necessidade de uma participação maior dos Estados Unidos e estão agora se reunindo para chamar a atenção sobre este problema. Quer tenham estabelecido ou não escritos específicos para esta investigação, muitos governos acumularam grandes quantidades massivas de documentos de casos de OVNI durante décadas, e o público colocou uma ênfase enorme em se obter a liberação desses arquivos oficiais. Em anos recentes, como parte de uma tendência de maior transparência, números sem precedente desses documentos deixaram de ser secretos, tornaram-se públicos pela primeira vez. Em 2004, o governo do Brasil, Chile, França, México, Rússia, Uruguai, Peru, Irlanda, Austrália, Canadá e Reino Unido liberaram arquivos tidos anteriormente como secretos. Em 2009, a Dinamarca e a Suécia juntaram-se a ele, liberando mais de 15 mil arquivos cada. Porém, nenhum desses registros mudou nossa compreensão geral do fenômeno, além da confirmação de que os mesmos eventos ocorrem por todo mundo e que o comportamento dos objetos e frequentemente dos governos respondem a eles vem se repetindo há anos. Infelizmente, tem havido pouco avanço em termos de realmente resolver o mistério. A obtenção de mais documentos não é a resposta. De fato, os investigadores do governo têm sido enormemente limitados pelo fato de que tudo o que são capazes de fazer é aprender, tanto quanto possível, após a ocorrência de um único evento. Sem maiores recursos, não se pode fazer muito, exceto arquivar os relatos. Ano após ano, cartas de serviço sobre avistamentos isolados, frequentemente questionados, também são acrescentadas aos arquivos, compondo uma grande porção de páginas liberadas. Embora geralmente fascinantes, os documentos do governo não mais revelam coisas novas, e os milhares e milhares de páginas não levaram a um avanço maior na compreensão. Os arquivos mais sensíveis, relatos da inteligência ligados a implicações mais sérias relativas à segurança nacional e a análise de investigações provavelmente mais profundas, continuarão secretos, não serão liberados. Nenhum documento explosivo há muito tempo esperado emergiu. Acredito que uma demanda para a liberação de mais arquivos, mesmo nos Estados Unidos, não é mais um foco útil. É um caminho lateral interessante, mas não atinge uma marca da questão. A ênfase indevida na busca de liberação de documentos poderia até prolongar a paralisação internacional que enfrentamos agora e dar aos governos uma saída, afirmando que eles fizeram a parte deles ao liberar os arquivos, ou que isso será feito em um futuro próximo. Contudo, o público continuou muito excitado sobre ver novos lotes de documentos do governo sobre OVNIs. Mais recentemente, a liberação de grandes arquivos pela França em 2007 e pelo Reino Unido em 2008, 2009 e 2010 gerou uma cobertura frenética da mídia internacional na América. Foram tantas pessoas que entraram no website da França no primeiro dia que ele caiu. O interesse maior foi um anúncio de que cerca de 28% dos casos franceses permaneciam inexplicados. Aproximadamente a mesma porcentagem encontrada no projeto Livro Azul e no relatório Condor em 1968. Uma peça exibida em 2008 no The New York Times por um repórter situado no Reino Unido focava seletivamente alguns dos mais tolos novos documentos liberados pelo Ministério da Defesa britânica. Cartas escritas para a agência por pessoas malucas e forneceu aos leitores a abordagem padrão descaradamente tendenciosa tradicionalmente empregada por aquele famoso jornal. Ironicamente, isso levou ao avanço da mídia
que eu estava esperando. O New York Times publicou a primeira peça séria sobre OVNI na história do jornal. Ameaças voadoras não identificadas. Ou fez muito de nada realmente, exceto colocar a questão de OVNIs, de que os OVNIs devem ser levados a sério. Infelizmente não temos meios de saber se mais documentos reveladores permanecem trancafiados por alguns governos em locais seguros. Sabemos menos ainda sobre o que permanece confidencial nos Estados Unidos. O mais importante de todos é e é altamente improvável que estes documentos sejam liberados logo. Se uma agência do governo não deseja liberar certos documentos delicados, através do ato de liberdade de informação, ela não o fará, assim buscando uma nova ênfase, enquanto tentamos informar e persuadir os oficiais americanos a reavaliar a questão OVNI. Podemos começar a aprender com outros países, com agências governamentais estabelecidas, descobrir o que obtiveram com elas, como foram estabelecidas e por quê, pergunta. Como o seu trabalho contrasta com aquele do projeto Livro Azul, pergunta. O que aprenderam sobre os OVNIs, pergunta. Que ações foram tomadas em função disso, pergunta. Primeiro e mais importante, voltemos-nos para a França, peças exclusivas do general Denis Lett, chefe do grupo Cometa, e de Jean-Jacques Velasco, chefe da agência governamental francesa por mais de 20 anos. Explora essas questões. Outro especialista conhecido da França, Yves Szilard, é um dos proeminentes proponentes da pesquisa em cooperação internacional sobre os OVNIs, antigo diretor-geral do Centro Nacional Espacial francês, CNES. Szilard é atualmente o presidente do comitê diretor do GIEPAN. Em 1977, quando chefiava o CNES, ele fundou o comitê científico francês original, encarregado de investigação dos relatos de OVNIs, GIEPAN, que tinha então esse nome diferente. Szilard serviu em muitos cargos importantes do governo e ocupou outros na pesquisa entre aquela época e seu recente retorno ao GIEPAN. Em 1998, a OTAN indicou-o como secretário-geral para assuntos científicos e ambientais. Nos Estados Unidos, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA, é considerada na mente popular a principal organização científica com o maior conhecimento de tudo o que acontece no espaço exterior. Um líder global na Terra e na pesquisa espacial. O CNES tem um mandato e uma estima na França paralela daquela da NASA nos Estados Unidos. É responsável pela formação e implantação da política nacional francesa na Europa. O CNES, embora menor do que a NASA, também trabalha no desenvolvimento de sistemas espaciais e novas tecnologias em cooperação com a Agência Espacial Europeia, cujo quartel-general é em Paris. Obviamente, as visões do sucessivo diretor de ambas as organizações, CNES e a NASA, são de grande significância, seja ao liderarem com as complexidades da exploração espacial, seja das perplexidades do fenômeno OVNI. Yves Szilard, desconhecido para a maioria dos americanos, é um homem de estatura dentro da comunidade espacial europeia. Ele fundou há mais de 30 anos, que se tornou a mais eficaz agência de investigação de OVNIs no mundo e ainda desempenha um papel de liderança na direção dessa agência hoje. Mais importante, ele obteve sucesso ao estender uma ponte entre o que geralmente é uma lacuna entre a pesquisa espacial científica e as investigações de OVNIs, assegurando assim a coexistência de ambas dentro da estrutura da Agência Espacial Nacional do governo francês. Em 2007, Szilard consolidou suas ideias no livro Fenômenos Espaciais Não Identificados, um desafio à ciência, escrito sob sua direção em colaboração com outros cientistas. Um ano depois, em 2008, tive o privilégio de encontrar no quartel-general do CNES em Paris. Seu Szilard fez o seguinte comentário, composto especialmente para este livro. Resumo da situação atual. Precisamos todos reconhecer o poder destas palavras concisas e contundentes, que são altamente incomuns, dada a estatura do Sr. Szilard na comunidade mundial.
A realidade objetiva dos fenômenos aéreos não identificados, melhor conhecidos pelo público como OVNIs, não está mais em dúvida. Os dados registrados pelo GEPAN baseiam-se em métodos rigorosos de análise e controle. Os casos aeronáuticos são provenientes de testemunhos competentes, treinados para lidar com situações inesperadas e reagir calmamente. O clima de suspeita e desinformação, para não mencionar escárnio, que ainda muito frequentemente circunda a coleta de dados, ilustra a forma surpreendente de cegueira intelectual. Isto é, obviamente, a razão do silêncio de muitas testemunhas que não ousam se apresentar, e é particularmente verdadeiro para os pilotos civis ou militares que temem arriscar suas carreiras ao falarem. Precisamos estar muito abertos para a informação, de modo a minimizar o drama e tornar mais fácil o preenchimento de relatórios pelas testemunhas. Ao abordar o assunto OVNI, precisamos considerar o futuro. Um dia, através da conquista do espaço, seremos capazes de viajar para fora do nosso sistema solar, algo que é concebível para nós agora, através de simples exploração de nossas capacidades técnicas existentes. Pela primeira vez, esse potencial abre a porta para a visão crível de contato com civilizações distantes, consideradas como impensáveis no passado. Apesar de algum processo espetacular em anos recentes, a ciência hoje pareceria muito modesta ao olharmos para trás há algumas centenas de anos. O desenvolvimento da ciência, mesmo nas próximas décadas, certamente levará a novos conceitos imprevisíveis hoje, o que parecem ser obstáculos intransponíveis para que civilizações mais avançadas viajem de exoplanetas para a Terra. Provavelmente serão encarados sob uma luz bem diferente. Hipóteses completamente novas ligadas a teorias cosmológicas ainda não conhecidas serão provavelmente postas e realizadas, mudando completamente a forma como vemos o mundo físico e o universo ao redor. Mesmo agora, muito embora a ideia seja somente hipotética, o que aconteceria se alguns fenômenos não identificados fossem descobertos como automáticos e veículos habitados viessem de exoplanetas? Pergunta. O famoso princípio da precaução não inspiraria os líderes políticos a pelo menos pensarem sobre as consequências para cada aspecto de nossa sociedade se a hipótese fosse confirmada? Pergunta. A posição da Bureau Ambiental Europeia é de que o princípio da precaução justifica a ação imediata no caso de incerteza e ignorância para impedir o prejuízo potencial. Define-se incerteza como uma estrutura de compreensão onde sabemos o suficiente para identificar o que não sabemos. Os autores do relatório Cometa iniciaram o processo de oferecer algumas recomendações de senso comum para as maiores autoridades civis e militares, de modo a prepará-las para reagir de maneira mais apropriada para o caso daquilo que é hoje apenas uma hipótese e transformar amanhã em realidade. Eu recomendaria uma sensibilidade maior das autoridades do mundo todo, enquanto nenhuma outra interpretação crível tenha sido formulada. Vamos simplesmente esperar que o GEPAN e outras agências possam dar uma modesta contribuição a este debate e que possam estimular o pensamento a respeito desses fenômenos, cuja existência não pode ser contestada. E, finalmente, vamos esperar que nossos esforços conjuntos inspirem mentes não preconceituosas a considerar a hipótese extraterrestre como seriamente e rigor que ela merece. Com seriedade e rigor que ela merece, enquanto nenhuma outra interpretação seja formulada. O nascimento do relatório Cometa pelo Major-General Denis Letch, aposentado. Para aprender mais sobre a abordagem aberta dos militares franceses ao processo dos OVNIs, o Major-General Denis Letch nos forneceu sua perspectiva pessoal sobre o histórico relatório Cometa, explicando por que se sentiu pessoalmente compelido a organizar um grupo de investigação. Como mencionei anteriormente, era o trabalho de um grupo de generais franceses aposentados e outros oficiais desse país reunidos para escrever esse relatório, o que primeiro chamou minha atenção para o assunto. O general Letch foi o iniciador desse esforço, a força motriz por trás de sua realização. No relatório, ele e outros autores criticaram o governo americano por negar a existência dos OVNIs, pelo tratamento áspero das testemunhas e seu excessivo sigilo e espalhamento de desinformações. Eles pediram que o governo americano se juntasse à França e outros países numa aventura cooperativa para investigar o fenômeno OVNI. Talvez sob
os auspícios da União Europeia. Nenhuma resposta foi obtida. Denis Let, presidente do grupo Comité, um antigo piloto de caça bem conhecido, que foi chefe da defesa aérea da França na zona sudoeste e da missão militar francesa das forças aéreas aliadas na Europa Central, comandante da 5ª ala, também serviu como comandante na base aérea de Estrasburgo. Em 2008 tive o privilégio de conversar com o general Let em sua casa na periferia de Paris. Ele e sua esposa foram extremamente amáveis comigo e com o cineasta James Fox, que com os arquivos, notas e uma equipe de filmagem para documentar nossos debates. Invadiu o bem mantido apartamento duplex deles, com a vista estonteante da cidade. Para mim, pessoalmente, encontrá-lo foi um mar. Digno, amável, bem apossado, o general Land foi sincero e descontraído conosco. Embora transmitisse tremenda autoridade, ele ainda fica incrédulo com o fenômeno nórdico e quer muito encontrar uma solução. Quando nos sentamos ao redor da mesa em sua sala de estar discutindo o caso francês, com a câmera funcionando, o LED falou da questão da transparência do governo em relação aos OVNIs. Eu não acredito que um país poderoso como os Estados Unidos ache aceitável reconhecer que algo estranho possa voar sobre o país e este não possa limpar os seus céus. Outro problema pode ser o pânico criado pelas pessoas imaginando que seus militares não possam protegê-las. Eu cuidadosamente observei seus comentários posteriores sobre o papel do governo americano. Estamos convencidos de que alguns governos não dizem tudo o que sabem sobre o assunto e estou falando naturalmente sobre os Estados Unidos. É por isso que pedimos a cooperação de todos os países. Estamos prontos para fazer a pesquisa, para trabalhar juntos. O general está convencido de que nada permanece oculto em relação aos OVNIs. O general está convencido de que nada permaneça oculto em relação aos OVNIs. Com os militares franceses, uma vez que todos os arquivos foram liberados no ano anterior para chegar a este ponto. Recentemente, o general Let desenvolveu aqui os seus pensamentos. A primeira vez que tive consciência dos OVNIs, em 1965, como capitão do 3º Estado do Quartel-General da Força Aérea Tática, FATAC, na cidade de Metz, foi quando eu recebi todos os relatórios recebidos pela Polícia Nacional do Território da primeira área. Alguns eram desconcertantes, já que não havia ameaça perceptível, nós simplesmente os arquivamos. Inicialmente fiquei um pouco surpreso, mas depois os pilotos competentes que eu conhecia pessoalmente começaram a gradualmente a admitir terem se confrontado com esses fenômenos. Um deles foi Herbert Giroud, agora coronel, que em 1977 estava voando em um Mirage 4 com seu navegador a cerca de 32 pés. Depois do escurecer, eles viram uma luz extremamente brilhante aproximando-se em rota de colisão diretamente para eles. Giroud comunicou-se por rádio com o controle de tráfego aéreo militar, que não tinha qualquer traço na tela de seu radar. Ele teve de virar para a direita para evitar o objeto. Depois tentou manter contato visual com ele. O objeto sumiu e depois ou ele voltou, algo idêntico a ele surgiu. Giroud sentiu como se estivesse sendo observado nesse ponto. Sem defesa, e ambos os homens ficaram desconcertados, enquanto o piloto não tinha mais como fazer outra manobra apertada. E ainda não havia nada no radar. Eles retornaram com segurança à base em Luxex. O capitão Giroud relatou que percebeu que o objeto era sólido e imenso, comparando a um caminhão de 18 rodas, correndo à noite com todas as luzes acesas. Ele não emitia quaisquer raios luminosos, mas brilhava como uma luz branca estável, que obscurecia qualquer forma por trás da iluminação. 2 pontos nesse caso impressionaram-me. Nada além de uma nave de combate poderia ter a velocidade e a manobrabilidade desse objeto. Mas se fosse um jato de combate, teria sido registrado no radar, especialmente naquela baixa altitude. De fato, nenhum tráfego foi registrado pelos controladores de tráfego aéreo em qualquer lugar naquela área do Mirage 4. Em segundo lugar, a velocidade do objeto durante os 2 encontros foi tão alta durante um giro agudo que ele teria de ser supersônico. Isso significa que, se ele fosse um jato de combate, teria feito um grande estrondo que teria sido ouvido no solo na área circunvizinha, especialmente quando as coisas estavam quietas à noite. Nenhum som foi ouvido em lugar algum. Houve outros casos envolvendo pilotos voando em caças Mirage e em aeronaves de treinamento.
Mas mais um relato em particular me marcou. Em 1979, soube que o capitão Jean-Pierre Fartek, na época piloto de um Mirage 3, tinha visto um OVNI. Foi mais incomum, porque isso não ocorreu enquanto ele estava voando, mas quando estava em sua casa, em um povoado próximo a Dijon, durante o dia. O objeto estava muito próximo do solo, quis encontrá-lo para discutir isso e arranjei um encontro 3 meses depois, na base de Strasbourg. Em outra ocasião, fui até a casa dele, conversei com sua esposa, que também tinha visto o OVNI. Ele me disse que em 9 de dezembro de 79, por volta às 9h15, sua esposa estava descendo as escadas para preparar o café da manhã, quando viu um estranho objeto em forma de disco pela janela. Ela chamou Fartek para ver. O objeto estava flutuando baixo sobre o solo, em frente a uma fileira de macieiras, cujos ramos poderiam ser vistos atrás dele. Por causa disso, o capitão pôde medir a distância de cerca de 250 metros a partir de sua casa. Ele tinha aproximadamente 20 metros de diâmetro e 7 metros de altura. O tempo estava claro, com excelente visibilidade. Eu ainda tenho as notas que escrevi durante o encontro com o capitão e sua esposa. O objeto parecia com 2 pires invertidos, voltados um para o outro, com um contorno preciso, de cor metálica cinza na parte de cima e azul escuro embaixo, sem luz ou vigas. Estava a cerca de 3 metros do solo, não estabilizado. E então subiu para o nível das árvores, enquanto oscilava continuamente, depois desceu novamente, sempre oscilando. Depois inclinou-se, acelerou-se rapidamente para atingir uma velocidade muito superior àquela do Mirage 3 e desapareceu. O capitão Fartek e sua esposa forneceram muitos outros detalhes. Havia um claro traçado entre a parte de cima e a de baixo da aeronave. A diferença na cor não poderia ser devida aos efeitos da luz do sol. A claridade e a precisão da forma do objeto não deixava dúvida de que era algo sólido e físico. O disco parecia girar simetricamente ao redor de um eixo, mas a oscilação era lenta, como se estivesse tentando encontrar o equilíbrio. Movia sem qualquer ruído. As testemunhas puderam ver claramente as árvores bem atrás dele, mas não puderam dizer se ele produzia alguma sombra. O capitão Fartek cuidadosamente verificou se havia turbulência sobre o objeto enquanto ele flutuava, mas não conseguiu detectar nenhuma. Não deixou qualquer marca no solo. Sua velocidade de partida foi tão extraordinária que desapareceu no horizonte em poucos segundos. O capitão Fartek relatou esse incidente à estação da guarda aérea na base. Ele disse que outras pessoas também viram o fenômeno, mas não ousaram relatá-lo, tais como seus vizinhos com seus filhos. Naquela época, o comandante da base instruiu Fartek a não falar sobre isso, porque tinha medo do ridículo. Fartek ficou muito aborrecido com a experiência. Ele me contou, quando nos encontramos, que o avistamento colocou em questão sua percepção de que era então chamado de disco voador, porque ele nunca tinha acreditado neles. Agora ele reconheceu para mim, depois de ver essa aeronave, que ele não mais duvidava de sua existência. Ouvindo seu testemunho, eu também não tinha mais dúvida sobre a realidade do fenômeno. De fato, tomados em conjunto, achei o testemunho de Fartek tão perturbador que fiquei preocupado com o problema dos OVNIs desde então. Em 1996, depois que me tornei major, o capitão Fartek foi entrevistado para o estudo cometa que eu iniciei. E mesmo então, após 16 anos, ele ainda estava abalado com o que viu. O seu caso foi documentado em nosso relatório, na seção sobre avistamentos do solo. Desenho do capitão Fartek do objeto que ele observou com a sua esposa em 1979, coleção de Jean-Pierre Fartek.
decisão de criar um comitê de estudos abrangente de 12 membros, abreviando para COMETA, para estudar os ovos, foi tomada em 1996. Dentro da Associação de Auditores Veteranos do Instituto Francês de Estudos Superiores para a Defesa Nacional, uma agência de planejamento estratégico financiada pelo governo, uma vez que a França vem estudando oficialmente casos de ovos há 20 anos. Dados substanciais de casos bem investigados e documentados foram coletados por nossa agência governamental. De fato, a França era líder mundial nesse processo. Sentimos que era hora para uma avaliação, analisando a situação atual ao redor do mundo, e questões de defesa e a necessidade de cooperação internacional para lidar com esse problema global. Iniciei o estudo privado e tornei-me presidente do grupo. O general Norlain, antigo comandante da Força Aérea Tática Francesa e conselheiro do primeiro-ministro, e André Labelle, antigo chefe do CNES, ficaram felizes em nos ajudar e concordaram em desempenhar papéis principais. Nessa época, nós três estávamos aposentados da carreira militar, embora eu fosse, até 2002, o presidente de uma companhia aeronáutica que trabalhava principalmente para a defesa francesa. A investigação durou de 96 até 99. Começamos entrevistando pessoas que tinham testemunhado o fenômeno OVNI na França. Depois fizemos a revisão dos melhores casos reconhecidos e totalmente estudados ao redor do mundo. Coletamos dados apenas de fontes oficiais, autoridades governamentais, pilotos e forças aéreas da França e de outros países. No processo, avaliamos e consolidamos as melhores informações e apresentamos nossas pesquisas às autoridades francesas apropriadas. Todos os testemunhos que retivemos para o relatório Cometa apoiou-se em peças tangíveis de evidência, ecos no radar, sinais no solo, fotografias, fenômenos eletromagnéticos e até modificações no processo de fotossíntese em plantas. Muitos relatos fornecidos por testemunhos totalmente independentes confirmam uns aos outros. Ficou claro que pelo menos 5% dos avistamentos nos quais há sólida documentação não podem ser atribuídos a fontes naturais ou humanas. Nossos especialistas examinaram todas as explicações possíveis para estes casos. Quero demonstrar que o fenômeno OVNI é real e não resulta de fantasia. Fiquei atônito ao descobrir. Agora saber com certeza que objetos silenciosos completamente desconhecidos algumas vezes penetraram nosso espaço aéreo com capacidade de voo impossível de serem replicados na Terra. E esses objetos parecem ser operados por algum tipo de inteligência. O relatório Cometa demonstra de maneira direta que a hipótese extraterrestre é a explicação mais racional, embora naturalmente não possa ser provada. Desde a liberação do relatório, temos citado frequentemente o general Touveres, comandante da Força Aérea de Defesa da França, que em 2002 reconheceu que o objeto desconhecido podiam algumas vezes ser visto no céu da França e que, consequentemente, era nossa responsabilidade estudá-lo seriamente. Devido a afirmações como essa, meus colaboradores e eu acreditamos que era importante submeter o relatório Cometa às mais altas autoridades do Estado e o enviamos para o primeiro-ministro e para o gabinete militar do presidente, no interesse de informar o público. Também o publicamos na França. Na época de sua liberação, a França tinha reduzido consideravelmente os esforços de sua Agência Nacional sobre OVNIs, no CNES, deixando apenas 2 funcionários. Após a liberação do nosso relatório, a agência foi ressuscitada e renomada para GIEPAN. Um processo provavelmente facilitado pelo apoio de nosso grupo. O relatório Cometa tem, desde então, recebido um reconhecimento mundial, apesar de alguma difamação virulenta de parte de certas pessoas, e quando se lê cuidadosamente seus achados, impossível de ser ignorados. Advogamos com forte cooperação internacional na investigação dos OVNIs, com os Estados Unidos em particular, e continuamos a fazer isso. Os avistamentos em novembro de 2006, sobre o aeroporto O'Hare, perto de Chicago, e sobre Guernsey, em abril de 2007, que foram relatados por pilotos controladores de tráfego aéreo, reforçaram nossa determinação de não desistir desse esforço. Agora temos a esperança de que, enquanto continuamos a coletar relatos de muitos colegas ao redor do mundo, facilitaremos enormemente a compreensão que leva a um esforço internacional unificado, que determinará a verdadeira natureza e origem dos OVNIs. Estão prontos em nosso país a desempenhar o papel significativo em tal esforço. A França, a questão dos OVNIs, por Jean-Jacques Velasco. Jean-Jacques Velasco foi o responsável pela agência de OVNIs do governo francês por mais de 20 anos.
Embora tenha começado suas investigações depois do fechamento do projeto Liverpool, trabalhou para o governo consistentemente por quase o mesmo período de tempo que Jean Allen Heineken trabalhou para o governo americano. Permaneceu focado e dedicado, como fez Heineken, tornando-se uma das figuras mais conhecidas do mundo no que se refere aos OVNIs. Velasquez era um engenheiro que trabalhava no desenvolvimento de satélites franceses no CNES, quando se envolveu com a nova agência, estudando fenômenos aeroespaciais não identificados. No ano que foi fundado, em 1977, por Yev Szilard, 6 anos depois, tornou-se responsável por essa agência. Ao longo de seu mandato, Velasco trabalhou abertamente dentro da Agência Nacional Espacial Francesa nas investigações sobre OVNIs. E não foi sobrecarregado por uma estrutura militar restritiva e complexa. Permaneceu ativamente envolvido com estudos de casos sobre OVNIs até hoje e é autor de vários livros sobre o assunto. Durante 21 anos, de 83 a 2004, foi diretor do programa francês que investiga e analisa fenômenos aeroespaciais não identificados, trabalhando dentro da estrutura de uma missão oficial com responsabilidades específicas. Impus a mim mesmo, como era meu dever, uma grande reserva ao expressar quaisquer interpretações e conclusões sobre a questão dos OVNIs. Agora tudo isso mudou. Depois dessas décadas de experiência e conhecimento adquiridos, não mais me cerceio e posso expressar minhas conclusões pessoais com completa liberdade de consciência. Portanto, escolhi falar aqui mais livremente e com mais abertura do que em minhas prévias publicações. Primeiro, é possível mostrar, usando os dados de casos oficialmente estabelecidos e listados em todo o mundo, de que os OVNIs, objetos materiais, existem e são distintos de quaisquer fenômenos comuns. Esses casos são poucos, mas suas características extraordinárias e efeitos físicos demonstram esse fato sem ambiguidade. Com base em casos bem estabelecidos, não há dúvida da existência dos OVNIs. Os OVNIs parecem ser objetos artificiais e controlados, e suas características físicas podem ser medidas por nosso sistema de detecção, particularmente o radar. Eles exibem uma física aparentemente muito diferente daquela que empregamos nos países mais tecnologicamente avançados. Os radares de solo de bordo mostram que suas performances excedem enormemente nossas melhores capacidades aeronáuticas e espaciais. Tais capacidades incluem estacionárias, inclui luzes estacionárias silenciosas, acelerações de velocidades que desafiam as leis da inércia, efeitos sobre a navegação eletrônica, o sistema de transmissão e a aparente habilidade de induzir apagões elétricos. Quando encontrados por aeronaves militares, esses objetos parecem capazes de antecipar e neutralizar as manobras defensivas dos pilotos, tais como os caças notáveis, como aquele do general Parziv Jafari subterrâneo, e os incidentes na base aérea de Malmstrom. Em tais encontros, o fenômeno OVNI parece se comportar como se estivesse sob algum tipo de controle inteligente. Minha relação com esse assunto começou em 77, quando estava trabalhando como engenheiro do CNES, a Agência Espacial Francesa. Naquele ano, o CNES se tornou responsável pelo orçamento de uma investigação oficial do fenômeno OVNI na França, sob os auspícios de uma nova agência interna chamada GEPAN. Logo entendi porque o CNES estabeleceu esse departamento. A França estava lidando com a questão dos fenômenos aeroespaciais não identificados há mais de 25 anos. Começou em 1951, quando 3 pilotos da Força Aérea, voando em caças separados, o Rampage F-5B, encontraram um objeto redondo, prateado brilhante. 2 tentaram cercá-lo, mas ele foi mais rápido que eles. Seguiu-se uma onda OVNI em 54, na qual policiais de toda a França metropolitana coletaram mais de 100 relatos oficiais de discos voadores, alguns dos quais foram classificados como encontros próximos. Em um caso observado por milhares de pessoas, alguma coisa estranha voou para frente e para trás sobre Tananarivo, que é hoje Antananarivo, a capital de Madagascar. As testemunhas estavam fazendo compras em um mercado aberto. No começo da noite ficaram congelados no lugar pasmo e ficaram congelados no lugar pasmo com o que viram.
Eles descreveram uma espécie de bola verde do tamanho de um avião, seguida por um objeto metálico com forma semelhante à de bola de rugby. Cães corriam e uivavam por toda a cidade, e o gado entrou em pânico e destruiu as cercas de seus currais. O mais extraordinário foi o fato de que, durante o voo sobre a capital deste fenômeno, o sistema público de eletricidade apagou e retornou alguns minutos mais tarde. Depois da partida da grande bola verde, seu companheiro aparente, como seria de esperar, houve um clamor público e muita cobertura pela imprensa, que propôs uma investigação pelas autoridades governamentais francesas. 20 anos depois, em 1974, o ministro da Defesa, Robert Galle, declarou na Rádio Nacional que existia um fenômeno inexplicado que precisava ser estudado. Naquela época eu não tinha ideia de que me tornaria tão envolvido com essa investigação. Nossa primeira tarefa no GEPAN, compreendi, era estabelecer uma rede entre a polícia, o exército, a força aérea, a marinha, meteorologistas, oficiais de aviação e uma metodologia de modo que os dados dos avistamentos pudessem ser relatados e centralizados. Um conselho científico composto de astrônomos, físicos, juristas e outros cidadãos eminentes se encontrava anualmente para avaliar e dirigir os estudos. Esta primeira fase, de 1977 a 1983, chegou a 3 conclusões básicas que ainda permanecem válidas. 1. A vasta maioria dos relatos dos OVNIs pode ser explicada após análise rigorosa. 2. Porém, alguns fenômenos não podem ser explicados em termos da física, psicologia ou psicologia social convencionais. 3. Parece altamente provável que esta pequena porcentagem de fenômenos aeroespaciais não identificados tem uma base física. Gradualmente desenvolvi uma expertise nesses estudos. E começando em 1983, passei a ser o responsável pelo GEPAN. Seguindo estes passos iniciais, começamos a desenvolver uma abordagem mais teórica, mais ainda rigorosa desses estudos. Ficou claro no início que seria necessário considerar tanto a natureza física quanto psicológica do fenômeno. Para entender completamente o relato do testemunho, tínhamos de avaliar não apenas o relato, mas também a sua personalidade, o seu estado mental, o ambiente físico no qual o evento ocorreu e o ambiente psicossocial da testemunha. O GEPAN criou um banco de dados único no mundo de todos os casos de avistamento dos fenômenos aeroespaciais registrados pelas autoridades francesas desde 1951, o que permitiu a análise estatística. Adotou-se uma classificação que coloca os fenômenos aeroespaciais não identificados em 4 categorias. Tipo A, o fenômeno é total e inequivocamente identificado. Tipo B, a natureza do fenômeno provavelmente foi identificada, mas restam algumas dúvidas. Tipo C, o fenômeno não pode ser identificado ou classificado devido a dados insuficientes. Tipo D, o fenômeno não pode ser explicado, apesar dos relatos precisos das testemunhas e de boa qualidade da evidência recolhida no local. Nos casos do tipo D, aqueles que permanecem inexplicados, também foi adotada uma subcategorização, usando a classificação em pontos próximos, estabelecido pelo Dr. J. Aile Heineken, baseado na distância do avistamento, dos efeitos gerados pelo fenômeno. Essas investigações no local realizadas a pedido da polícia e de autoridades da aviação civil e militar, seguidas por análise científica, tornou possível confirmar a existência de raros fenômenos físicos, classificados como inexplicáveis, que não se conformam a quaisquer fenômenos conhecidos, naturais ou artificiais. A análise estatística, as pesquisas realizadas desde a criação do GEPAN, tornou-se isso ainda mais claro. A categoria do tipo D continha mais casos ocorridos durante alguns períodos incomuns, chamados ondas, como a onda de 1964, onde aproximadamente 40% dos casos do banco de dados pertencem a essa categoria. O GEPAN iniciou várias linhas de pesquisa envolvendo outro laboratório, consultores e países onde agentes semelhantes ocorreram. Isso nos permitiu fazer comparações com arquivos e bancos de dados adicionais. Trabalhamos desenvolvendo sistemas aprimorados de detecção, tais como análise de imagens, fotografia de vídeos. Fotografias e vídeos. Em 1988, o GEPAN tornou-se uma nova agência chamada CEPRA,
para ampliar a missão de modo a incluir a investigação de todos os fenômenos de reentrada, incluindo detritos provenientes de satélites, lançamento, etc. Quando o objeto não identificado deixa vestígio ou qualquer tipo de efeito marcado no ambiente que possa ser registrado e medido por sensores ou instrumentos, referimos a eles como OVNI. Entre os casos de vestígios físicos sobre o solo que foram completamente investigados, 3 deles sofreram análises rigorosas e não puderam ser caracterizados como objetos conhecidos. Em novembro de 1979, uma mulher chamou a polícia para dizer que um disco voador tinha pousado em frente à casa dela. Os policiais foram imediatamente ao local de pouco relatado, e o GEPAN foi também, com uma equipe multidisciplinar de investigadores. Outra testemunha forneceu um relato independente de um objeto pousado. A evidência visível inclui uma área gordurosa, achatada em uma direção uniforme. A análise da fisiologia das plantas foi em seguida enviada para uma respeitada universidade, que esta era a primeira vez que coletávamos a amostra de solo e vegetais de um presumido local de pouso. Protocolos rigorosos ainda não tinham sido estabelecidos para a sua análise e nenhum resultado significativo foi obtido. Porém, isso mudou com o caso Trans-en-Provence, um dos casos mais conhecidos da França. Por volta das 5 horas da tarde de 8 de janeiro de 1981, o eletricista Renato Nicolai estava construindo um pequeno abrigo para uma bomba d'água em seu jardim naquela tarde ensolarada. Ele ouviu um assovio baixo vindo do alto, olhou ao redor, viu um objeto ovoide no céu que se aproximou do terraço do fundo do jardim e pousou. A testemunha se aproximou cautelosamente para observar o estranho fenômeno por trás de uma oficina. Mas em um minuto o objeto elevou-se, moveu-se na direção de que tinha vindo e continuava a emitir aquele assobio baixo. Enquanto o objeto ia embora, Nicolai viu 2 protusões redondas na parte de baixo, que ele disse parecerem com mecanismos de pouso. Ele se aproximou da cena do aparente pouso e observou depressões circulares separadas por uma coroa sobre o solo. No dia seguinte, depois de observar o quão aborrecido ele ficou durante a noite, sua esposa chamou a polícia, que veio à casa dele e encontrou 2 círculos concêntricos no solo com 2,2 metros de diâmetro e outro com 2,4 metros de diâmetro, com uma área elevada entre eles de 10 cm de largura. Eles recolheram a amostra do solo e a amostra do controle da área externa. Os investigadores do GEPAN foram até o local um mês depois e recolheram amostras adicionais do solo compactado das plantas próximas, coletaram a amostra de controle e entrevistaram novamente o Sr. Nicolai. Os vestígios físicos deixados pelo objeto forneceram aos laboratórios muita informação útil sobre a natureza, sobre a sua natureza, sua forma e suas características mecânicas. A análise bioquímica realizada na alfafa silvestre do local revelou grande deterioração da vegetação, aparentemente causada por campos eletromagnéticos poderosos. O Dr. Michel Boinias, do Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas, mostrou que a degradação vegetal foi provavelmente devido a micro-ondas pulsadas. No ano seguinte, as medidas obtidas mostraram que a alfafa tinha retornado à sua atividade biológica normal. A investigação do GEPAN durou 2 anos inteiros e chegou a algumas conclusões interessantes. Houve evidência de uma forte pressão mecânica, provavelmente devido a um peso elevado sobre a superfície do solo. Simultaneamente ou imediatamente o solo foi aquecido entre 300 e 600 graus. Na vizinhança imediata desses vestígios, o teor de clorofila das folhas da alfafa silvestre foi reduzido de 30% a 50%, inversamente proporcional à distância do local do pouso. As folhas da alfafa mais jovens experimentaram uma perda maior de clorofila. Além disso, exibiram sinais de senescência prematura. Através de comparações, a análise bioquímica mostrou numerosas diferenças entre as amostras obtidas perto do local e aquelas mais distantes.
Desenho da testemunha Renato Nicolai do objeto da Trans-en-Provence deixou vestígios visíveis no solo e causou a degradação das plantas ao redor. O relatório concluiu que era possível mostrar qualitativamente a ocorrência de um evento importante que trouxe consigo deformações importantes no terreno causadas pela massa mecânica com efeito de calor e talvez transformações de depósitos de traços minerais. A radiação nuclear não parece contar em relação aos efeitos observados, mas algum tipo de campo elétrico poderia ter a ver com as reduções da clorofila. Cerca de um ano depois do caso de Trans-en-Provence, o assim chamado caso Amaranto, de 1982, envolveu o avistamento de UNO por um cientista MH, um biólogo celular, de um minúsculo objeto de cerca de 1 metro de diâmetro, flutuando sobre o seu jardim. A testemunha viu primeiro a brilhante aeronave voadora às 12h35 na frente de sua casa, fazendo uma lenta descida. Ele recuou, pois o objeto parecia se mover em sua direção, até que ele parou a cerca de 1 metro do solo e ficou ali, pairando silenciosamente por cerca de 20 minutos, tempo medido pelo cientista em seu relógio. Ele não ficou assustado e, sendo um cientista, fez uma observação precisa, detalhada. Descreveu como oval e assemelhante-se a 2 pires de metal acoplados um sobre o outro. A metade superior era um meio domo verde azulado. Repentinamente, o objeto disparou para cima, como se fortemente sugado, e a grama sob ele momentaneamente ficou reta, mas não deixou nenhum vestígio visível sobre o solo. A polícia fez observações extensas sobre o evento. Nas 5 horas seguintes, relatou seus achados ao GEPAM, que enviou uma equipe de investigadores 48 horas depois. De grande interesse foram os vestígios visíveis deixados na vegetação circundante, particularmente em um arbusto de amaranto, cujas folhas estavam dessecadas, desidratadas após o evento. Os frutos de outras plantas ao redor de onde o objeto ficou parando pareciam ter sido cozidos. Análises bioquímicas mostraram que esses efeitos só poderiam ter sido causados por um forte fluxo de calor, muito provavelmente devido a campos eletromagnéticos poderosos, causando desidratação. Esse campo elétrico deve ter exercido 200 kV/m ao nível da planta, o que poderia também ter feito as lâminas das folhas da grama se levantarem. Investigações subsequentes mostraram que esse fenômeno poderia ser reproduzido em laboratório usando campos elétricos muito intensos. Um psicólogo responsável pela análise do testemunho e pelo perfil psicológico da testemunha concluiu em seu relatório que essa história não tinha sido inventada e que a testemunha não era nem mitomaníaca nem fraudadora. Tais investigações de campo demonstraram a possibilidade da realidade física dos OVNIs, mas de fato casos aeronáuticos são aqueles que fornecem resultados mais convincentes sobre esse assunto, diferentemente das testemunhas no solo. Os pilotos estão operando dentro da estrutura de transporte ou em missão de segurança aérea, seguindo as diretivas do Centro de Controle de Navegações Civis ou Militares, são observadores neutros e altamente treinados quando os avistamentos ocorrem. Tais observações de estranhos fenômenos aéreos não identificados por pilotos civis e militares na França levaram à criação de um banco de dados de 150 casos de OVNIs aeronáuticos. Começada em 1951, a classificação das 4 categorias mostrou que mais de 10% pertencia ao tipo D, aqueles que não podem ser explicados, apesar dos relatos precisos da testemunha, da evidência de boa qualidade. Em cerca
em cerca de metade desses casos, efeitos ambientais, tais como interferência eletromagnética dos instrumentos de bordo ou perturbações na conexão via rádio com os controladores de tráfego aéreo, foram relatados por pilotos quando os OVNIs estavam próximos. Em janeiro de 1994, o CEPRA investigou um caso que se tornou mais excepcional documentado no céu da França. Em 28 de janeiro, o comandante Jean-Charles Duboc e o copiloto Valéry Chalfot estavam pilotando o voo 3532 da Air France, fazendo a conexão Nice-Londres a uma velocidade de 350 nós, aproximadamente 650 km/h, no começo da tarde. A visibilidade era excelente quando um membro da tripulação informou o comandante e seu copiloto sobre um objeto escuro à esquerda do avião, que ele achava ser um balão meteorológico. Eram 13h14 minutos e o sol estava no zênite. Inicialmente, Duboc achou que era uma aeronave parada no ângulo de 45 graus, mas logo os três concordaram que não era um objeto familiar. Estimou a distância em 50 km e uma altitude de 10 km. Inicialmente parecia ser uma forma de cime, depois mais semelhante a uma lente ou um disco marrom e largo. E as testemunhas ficaram chocadas com a sua mudança de forma. Após cerca de um minuto, ele desapareceu quase instantaneamente, como se repentinamente tornasse invisível, sem qualquer trajetória de escape. A duração desse avistamento foi de aproximadamente um minuto. O comandante Duboc relatou o incidente às autoridades do Centro de Controle de Navegação Aérea em Reims, que não tinha qualquer informação sobre qualquer artefato no local. Um relatório foi então enviado ao CEPRA, que o classificou como do tipo C, isto é, que foi insuficientemente documentado para a identificação. Porém, Reims contatou o Centro de Operações de Defesa em Taverne, o CODA, e nós posteriormente aprendemos algo importante que nos permitiu reclassificar esse evento como um claro tipo D. O CODA registrou um traço no radar de seu centro de controle em Cinq-Mars-la-Pile, que correspondia tanto na localização quanto na hora da observação pela tripulação do voo 3532 da Air France. O objeto desapareceu do radar e da vista da tripulação no mesmo instante. As investigações do CODA excluíram a possibilidade de um balão meteorológico, devido à precisa distância de cruzamento das duas trajetórias ser conhecida. Os especialistas afirmaram que o OVNI tinha cerca de 225 metros de comprimento. No estudo de casos de aviação, uma contribuição importante foi feita pelo destacado investigador francês independente Dominique Weinstein, que catalogou 1.305 casos de OVNIs e avistamentos de OVNIs por pilotos, casos para os quais os dados adequados os categorizam como desconhecidos. Coletado de fontes oficiais, incluindo o material que eu forneci ao CEPRA, os resultados obtidos são interessantes. 606 casos são avistamentos realizados por pilotos militares e tripulações. 444 casos são avistamentos por pilotos civis. E 196 casos por pilotos privados. Em 200 casos, a observação visual foi confirmada pelo radar de bordo e pelo radar de solo. Em 57 casos, os pilotos observaram efeitos eletromagnéticos e perturbações em um ou mais sistemas de transmissão do avião. Em combinação com o radar, podemos esboçar um quadro claro de materialidade das manobras dos OVNIs no espaço aéreo. A análise dessas características de manobra desses objetos indica comportamentos que não têm nada a ver com qualquer fenômeno natural ou
com operações realizadas por aeronaves ou máquinas aeronáuticas e espaciais. Um ponto crucial que notei mostrado no estudo de Weinstein é que o comportamento de um OVNI depende de se o encontro envolve uma aeronave militar ou um avião de passageiro civil. A neutralidade normalmente parece ser a regra geral, com companhias aéreas comerciais e aviões privados, mas ocorre uma interação ativa entre OVNIs e aviões militares. Os pilotos militares geralmente descrevem os movimentos dos OVNIs como se eles fizessem manobras aéreas de aeronaves convencionais, usando termos tais como perseguições, fugas, giros agudos, informação, colisão próxima e combate aéreo. 22 casos militares no catálogo de Weinstein envolveram quase perdas e 6 incluem combates relatados ou manobrados de combate ou manobra de combate entre os OVNIs e as aeronaves militares. Concluo que esses incidentes claramente demonstram que, de maneira nenhuma, estes sejam um exemplo de eventos naturais, mas que OVNIs são fenômenos com comportamento deliberado. A natureza física dos OVNIs foi provada. Alguns deles também exibem controle inteligente quando interagem com aviões militares. Gostaria de propor uma hipótese intrigante, que é importante para mim pessoalmente. De minha parte, foi necessário fazer alguma pesquisa que se estendeu para fora da França e para os Estados Unidos. Acredito que haja uma conexão entre poder nuclear estratégico, bombas atômicas e a presença de objetos artificiais não identificados no céu. Isto é sugerido pelos dados coletados durante várias décadas. Poderia ser parte das respostas à questão de por que os OVNIs estão presentes em nosso ambiente. Achei muito interessante que esta associação entre locais estratégicos sensíveis sobre voo de discos voadores tenha sido proposta dentro da Força Aérea Americana durante a Guerra Fria. A inteligência da Força Aérea observou que muitos avistamentos ocorriam sobre instalações sensíveis, de acordo com o documento. Um encontro foi realizado em 16 de fevereiro de 49 em Los Alamos, Novo México, que inclui Edward Taylor, pai da bomba H. O comandante Richard Maldecorn, da Marinha Americana, escreveu em seu relatório sobre o encontro que a causa de preocupação com as ocorrências continuadas de fenômenos inexplicados dessa natureza nas vizinhanças de instalações sensíveis e um memorando da inteligência do Exército escrito um mês antes de delinear diferentes teorias para esses fenômenos extraordinários estabeleceu quase a mesma coisa. Sente-se que esses incidentes são de importância muito grande, especialmente quando ocorrem na vizinhança de instalações sensíveis. Em 28 de abril de 1949, o Dr. Joseph Kaplan, membro do Conselho Científico Consultivo da Força Aérea, recomendou a investigação científica sobre os fenômenos aéreos não identificados, observados, e enfatizou que isso é de extrema importância, porque essas ocorrências estão relacionadas com a defesa nacional dos Estados Unidos. Tais documentos históricos nos possibilitam entender as origens da conexão entre OVNIs e bases nucleares, e ver que esse problema foi assumido muito seriamente por autoridades militares e governamentais. Mais explícita foi a parte de um relatório de George E. Valley, físico do MIT e perito em radiação e membro do Conselho Científico Consultivo da Força Aérea, submetido ao projeto SING da Força Aérea, 1949. Valley varreu para o lado todas as suposições de fenômenos naturais, conhecidos naturais e artificiais, e avançou para a hipótese de objetos extraterrestres, especificamente naves espaciais. Ele estabeleceu que qualquer civilização extraterrestre que constrói esses objetos teria sido muito mais desenvolvida do que a nossa, e continuar a escrever. Tal civilização poderia observar que na Terra nós agora temos bombas atômicas e estamos desenvolvendo rapidamente foguetes. Em vista do passado histórico da humanidade, eles devem estar alarmados. Deveríamos, portanto, esperar, nesta época, acima de tudo, observar tais visitações. Uma vez que os atos da humanidade, muito facilmente observados à distância, são explosões de bomba A, e devemos esperar alguma relação entre o tempo das explosões da bomba A, época em que as naves espaciais foram vistas, e o tempo necessário para que tais naves cheguem e voltem para sua base. Temos em registro o número de explosões e testes realizados pelo mundo na atmosfera até 1963 e subterrâneos
de 1958 até 1998. Desde a primeira explosão no deserto do Novo México, em 1945, até a mais recente na Índia, em 1998, num total de mais de 2.400 explosões, 543 testes atmosféricos e 1.876 explosões subterrâneas, comparando testes nucleares a cerca de 150 casos de OVNIs visuais, radar, recolhidos desde 1947, notando que as curvas são praticamente superpostas no tempo e que coincidem com não mais do que alguns meses aparentes entre o número de explosões e uma das aparições de OVNIs. Esta similaridade das duas curvas sugeria que a presença provada dos OVNIs está relacionada à atividade estratégica nuclear no mundo. Baseio minha hipótese em meus estudos de documentos oficiais, locais e zonas de avistamento de OVNIs e observações feitas por pessoal civil e militar, ocupando altos postos e envolvidos em programas secretos. Há numerosos exemplos de OVNIs voando sobre ou próximo à base de comando aéreo estratégico e outras bases militares dos Estados Unidos, especialmente aqueles documentados durante a década de 60. De fato, voos de bolas de fogo verdes e discos voadores ocorreram sobre locais sensíveis dos Estados Unidos, tais como Los Alamos, Albuquerque, Kirkland, AFB, Alamo Gordo, Holman, AFB, os perímetros de Oak Ridge, Hanford, Knoxville, onde eram produzidos materiais para as bombas nucleares, também foram sobrevoados e outros exemplos foram documentados. Great Falls e Maelstrom, Montana, Fairfield, Washington, Kincheloe, Urschmidt, Sayre, Michigan, Plattsburgh, Nova York, Loring, Maine e Peace, New Hampshire. Talvez, se houvesse algum tipo de monitoramento, eles mantivessem mais fortemente quando existisse uma situação de crise nuclear no planeta. Em 16 de março de 1967, na base da Força Aérea em Malmstrom, em Montana, aproximadamente 20 mísseis nucleares foram repentinamente fechados, enquanto OVNIs estavam bem próximos. Algo muito extraordinário também ocorreu um ano antes na base da Força Aérea Minot, em Dakota do Norte, em 24 de outubro de 1966. O sistema de mísseis Minuteman foi adversamente afetado durante uma tarde, enquanto OVNIs eram avistados no solo por múltiplos observadores em 3 sítios de mísseis separados durante mais de 3 horas. E 2 objetos foram captados pelo radar. As comunicações e radiotransmissões eram entre as várias instalações que monitoravam. Os eventos foram interrompidos pela estática quando o OVNI chegava perto do sítio. Às 16h49, os alarmes de segurança internos e externos do silo de mísseis Oscar 7 foram ativados na mesa de controle localizada a 16 km de distância. Uma equipe de segurança foi despachada. Descobriu que não apenas a cerca se abriu, mas a porta horizontal que fechava o silo de mísseis também estava aberta. Essa porta de concreto reforçada pesava aproximadamente 20 toneladas e não havia marca de pneu nem qualquer registro de uma visita que pudesse ser associada por isso. Esse caso, colocado fortemente em vista algumas questões sérias sobre a natureza desse fenômeno, que foi responsável por vários ecos de radar, tanto de bordo quanto de solo, a perda de transmissões UHF, a observação simultânea, tanto no solo quanto no ar, desta imensa bola luminosa estacionária acima da zona do Oscar 7. O disparo do alarme, a abertura da porta do silo de 20 toneladas. As testemunhas principais
desse incidente foram localizados e entrevistados anos depois. Confirmando esses eventos, o diretor de operações da base da Força Aérea, Minot, apresentou um relatório detalhado, liberado com os arquivos do projeto Livro Azul da Força Aérea. Diferentemente do caso de Teherã, em 1976, onde as autoridades militares iranianas não souberam como reagir à presença dos OVNIs. A Força Aérea Americana sabia que não deveria intervir repentinamente pela força sobre o silo de mísseis Minuteman, mas deveriam permanecer tão neutra quanto possível diante desse tipo de situação. Fico fascinado com a possível correlação entre a atividade nuclear, localização de instalações de armazenagem de armas nucleares e a presença de OVNIs. Podemos ver em um gráfico a relação entre explosões atômicas e avistamentos, tanto visualmente quanto por radar. Olhando a similaridade de duas curvas, não podemos ter certeza do porquê, mas talvez os OVNIs estão monitorando e essa atividade aumentou durante os tempos de atividade nuclear perigosa no planeta. Depois de muitos anos estudando os casos inexplicados mais importantes, acho que chegamos a um certo nível de conhecimento sobre os OVNIs. Eles parecem ser objetos artificiais e controlados, cujas características físicas podem ser medidas por nosso sistema de detecção, particularmente o radar. Eles obedecem a uma física que é de longe superior e mais evoluída do que aquela de nossos países mais tecnologicamente avançados, ressaltada por voos silenciosos e estacionários, acelerações e velocidades que desafiam as leis da inércia, os efeitos sobre o sistema de transmissão e navegação eletrônica da aeronave e os apagões elétricos. Esses desempenhos foram mostrados pelo radar. Quando aviões militares estão diretamente envolvidos, tais objetos são capazes de antecipar e neutralizar as manobras do piloto, visando missões de defesa e segurança. Alguns casos notáveis mostram a capacidade dos OVNIs de aparentemente compreender uma situação particular, ou antecipar intenções de fuga ou neutralização militar. O fenômeno OVNI está definitivamente relacionado a algo controlado e inteligente. A única especulação que me permite fazer sobre os OVNIs é que, se são sondas artificiais, não podem ser de origem terrestre, consequentemente precisam ser provenientes de algum outro lugar. Se civilizações extraterrestres existem e têm capacidade de chegar até nós, sua motivação poderia ser monitorar nosso planeta devido às preocupações causadas pelo comportamento humano. OVNIs, militares, pilotos e governo abrem o jogo pela americana Leslie King.